Você fica impressionado, assustado de me ver usando essa máscara? Você fica impressionado, assustado de sair na rua hoje, de ver várias pessoas usando máscara? Com certeza não, né? Porque você já está se acostumando com a situação porque você faz parte de um contexto histórico. Mas se eu te disser que eu estou usando essa máscara não por causa da situação que nós estamos vivendo, mas simplesmente para esconder isso aqui, aí você acharia a minha ideia mais absurda ainda, né? Sabe quem acharia mais absurdo esconder o bigode e dizer que o bigode é vergonhoso ou é pecado diante de Deus? Moisés, Arão e as pessoas da sua época. Mas você sabia que tem pessoas do nosso tempo que vai dizer que existe texto bíblico que condena o uso do bigode ou da barba? Mas afinal de contas, o que é contexto histórico, cultural ou literário? Vamos procurar entender o que é isso aí? Fique comigo um momento e vamos procurar entender então. Certa vez alguns irmãos estavam debatendo sobre uso e costumes e o assunto em questão era o uso de barba e de bigode. E um desses irmãos de uma igreja bem rígida nos seus usos e costumes, onde não se pode usar nem barba nem bigode, disse que o bigode é coisa imunda e que a Bíblia condenava isso. E o texto que ele usou é Levítico capítulo 13, versículo 45, e eu leio para você, que diz o seguinte: as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. O irmão não levou em consideração o contexto histórico da época de Moisés. Porque nos dias de Moisés havia um tipo de lepra, que alguns acreditam que é a hanseníase nos nossos dias, onde essa pessoa estando infectada apresentava alguns sintomas. E o sacerdote examinava essa pessoa. E se o sacerdote diagnosticasse que essa pessoa estava com lepra, essa pessoa deveria andar com roupa rasgada, com o cabelo embaraçado e colocar a mão sobre o rosto inferior e gritando: leproso, leproso. Isso porque acreditava que era contagioso, essa pessoa poderia infectar outras pessoas. Quem sabe colocar a mão sobre a boca era justamente o motivo para não infectar através da fala outras pessoas, justamente o motivo pelo qual usamos máscara hoje. Então esse irmão não levou em consideração o contexto histórico e nem analisou o contexto literário da passagem, porque o capítulo todo está falando da lepra e de como era diagnosticado a pessoa com lepra. Mas afinal de contas, o que é contexto literário? Em outra passagem, lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, é um outro texto que alguns irmãos argumentam que nós devemos andar sempre com a barba feita e sem bigode. Onde o texto vai dizer: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados como que pelo Espírito do Senhor. Então alguns irmãos vão pegar esse texto e dizer que nós devemos andar sempre com a barbinha feita, sempre com o rosto lisinho, né, como um espelho. Mas só que o texto não está falando disso. O texto está falando justamente do contraste, né, do último vídeo que nós fizemos aqui entre lei e graça. Onde, se num texto paralelo a esse, que está lá em Êxodo, né, Êxodo capítulo 34, onde Moisés ele ficou 40 dias no monte, recebendo ali da glória de Deus, em comunhão com Deus. Quando Moisés desceu do monte, a Bíblia vai dizer que o rosto de Moisés resplandecia e as pessoas não conseguiam olhar para Moisés de forma normal. E Moisés cobria o seu rosto para que as pessoas não ficassem ofuscadas pela glória, né, no rosto de Moisés. E quando chega no versículo 18, lá de 2 Coríntios, no capítulo 3, vai dizer que todos nós, com cara descoberta, nós estamos refletindo a glória do Senhor, ou seja, a cada dia Deus vai derramando em nós a sua presença, a sua graça, o seu Espírito, aonde nós vamos sendo santificados e assim se parecendo mais com Jesus.
Mas afinal de contas, o que é contexto cultural? Nós vimos em Levítico, no capítulo 13, versículo 45, o irmão não levou em consideração o contexto histórico da época de Moisés. Nós vimos em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, que outro irmão não levou em consideração o contexto literário, analisando todo o contexto, analisando todo o capítulo, analisando o texto paralelo a esse, para que tivesse um entendimento melhor do que Paulo queria dizer. Mas o que é contexto cultural? Eu me lembro de uma época, muito tempo atrás, eu trabalhei de vigilante e uma das coisas mais difíceis para mim era ter que fazer a barba um dia sim, um dia não. E aquilo me chateava muito, porque eu sempre gostei muito de barba, usar cavanhaque, usar bigode. E quando eu saí daquele emprego, rapidamente eu deixei crescer. Mas o irmão da igreja que eu frequentava, ele chegou para mim e falou: olha, esse negócio de barba não agrada a Deus não. Porque quando José foi se apresentar a Faraó, ele fez a barba. Mas só que o irmão não levou em consideração o contexto cultural onde José estava inserido. José estava preso, José estava numa masmorra no Egito. Quem sabe quando depois de 2 anos, José passando ali na prisão, ele estava igual a Tom Hanks no filme Náufrago. E estando ali no Egito, os egípcios não tinham costume de usar barba. Então José ele queria se apresentar a Faraó da forma mais aceitável. E por isso ele fez sua barba. Quando você olha os achados arqueológicos, você não vai ver os egípcios, na época, usando barba. Então quando você for interpretar, ler a Bíblia, é necessário levar em consideração pelo menos esses 3 contextos, histórico, cultural e literário, para que você não venha tirar texto fora de contexto. Quando se trata de uso e costumes, na questão das irmãs, no costume feminino, as irmãs sofrem ainda mais, ao longo do tempo têm sofrido com segundas interpretações humanas na história da igreja. Mas eu peço você, deu aquela moral, se inscreve no canal e Deus abençoe sua vida. Amém.